não falou, né, de relação China-Estados Unidos, né? Porque tá desde da semana passada aquele negócio do balão, vai para um lado, vai para o outro. Hoje mesmo, ontem, na verdade, Joe Biden falou que quer propor uma concorrência mais forte com a China, mas isso não significa gerar conflito com a China, até mesmo na questão mais econômica do que na questão bélica. Queria saber como que você vê, né, esse possível embate um pouco mais forte com a China, já que a gente tem visto um escalonamento, né, ou pelo menos uma elevação de tensão. A China com o balão, falar, não era muito bem, não é espionagem, é um balão meteorológico, pegou um vento noroeste ali, foi parar em cima da base militar dos Estados Unidos, mas foi sem querer. Os Estados Unidos subindo um pouco o tom, o Blinken que já não vai mais para a China para conversar, enfim, tem uma certa, pelo menos me parece, uma certa tensão no ar entre esses dois países, dois grandes países, duas grandes potências, além, é claro, de todo o cenário econômico que a gente está vendo já deteriorado, ainda pode ter uma situação mais sensível no campo militar. Como que você está avaliando essa situação, Fábio, por gentileza? Eu acho que essa é a grande preocupação que os especialistas aqui nos Estados Unidos têm, porque se você for olhar para a história, sempre que um presidente está com grandes problemas na sua mesa, e o Biden tem grandes problemas na mesa dele, vamos lembrar o Bush em 2001, popularidade lá embaixo, uma economia patinando, a Enron já estava começando a dar sinais, o boom, o que veio? Veio as Torres Gêmeas. Lá atrás, guerra, Iraque e tudo mais. Essa história do Biden ter aumentado o tom preocupa porque antes ninguém falava nada de um conflito. Agora eles já tiveram, inclusive depois da história do balão, os chineses se negando a um telefonema de Ministério de Defesa com o Ministério de Defesa. Uma guerra não é bom para ninguém e fica parecendo que é só cão latindo, mas o fato disso estar começando a esquentar e os problemas, tanto aqui como na China, continuarem se agravando com a inflação, juros altos, a China ainda patinando para começar a crescer e tudo mais, preocupa porque se começarem um oba-oba, o balão foi só um estopim, pode ficar muito ruim. A gente já viu o estrago que uma Rússia com a Ucrânia fazem. Se uma China e os Estados Unidos se enfrentam e se estranham, aí a gente está bem frito. Isso é muito distante, mas esses ruídos, a gente sabe que hoje em dia sempre tem um louco, vai que um louco faz alguma besteira, então o risco era melhor não correr. A melhor coisa era chegar num acordo do tipo, cuida da sua vida, eu cuido da minha. Em relação ao Biden tentar trazer a produção para os Estados Unidos, isso é inclusive bom, mas preocupante. Por quê? Diz que a produção vem para cá, nós vamos ter um cenário inflacionário e voltando para a parte de renda fixa, uma renda fixa gorda por mais tempo, porque um cara no Texas que vai fazer um iPad, ele não vai ganhar $1 como o chinês lá na Foxconn, nas fábricas da Apple, ganha $1 por dia. Um iPad no Texas vai custar muito mais caro para produzir do que lá na China. Isso encarece as coisas, quanto mais caro, mais inflação. Então, essa desglobalização que estão querendo fazer depois do Covid tem que ser vista com muito cuidado, porque a gente está voltando para o mundo da década de 90, onde juros reais mais altos, porque uma inflação persistentemente um pouco mais alta. Ela não vai ser mais como era em 2019, economia bombando aqui, uma inflação de 1,3, 1,8, o Fed injetando dinheiro para levar a 2, vamos lembrar isso. Em 2019 e 2020, antes do Covid, o Fed injetava dinheiro para fazer a inflação subir, e ela não subia. Se desglobaliza e começa a trazer produção para cá, começa a pôr as coisas muito mais para perto dos Estados Unidos, o custo disso aumenta, teoricamente, olhando para o manual de economia, a gente vai ter um cenário onde a inflação vai ser mais alta normalmente, 2, 2,5, 3, com isso você tem que deixar os juros mais altos, 3,5, 3, e como a gente falou, juros altos nos Estados Unidos é a base dos juros do mundo de comparação, o mundo inteiro vai voltar a conviver com juros mais altos e um pouco mais de inflação.